Isso faz sua casa virar um alvo. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe. Não porque seja algo raro, mas porque é algo comum demais. A maioria das pessoas acredita que segurança está ligada à força, a barreiras ou a equipamentos. Portas mais grossas, trancas mais caras, câmeras visíveis. Tudo isso ajuda, mas não resolve o problema principal. O problema real é previsibilidade. Criminosos não escolhem casas por acaso. Eles não decidem no impulso. Antes de qualquer ação, existe observação. E observação é, acima de tudo, leitura de padrões. Eles observam horários, luzes, portas, movimento, silêncio. Tudo que se repete vira informação. Uma casa que funciona sempre do mesmo jeito não parece perigosa. Ela parece normal. Mas, para quem observa, ela é clara demais. Uma luz que acende todos os dias no mesmo horário. Uma porta que fica sempre escura depois de certa hora. Um portão que nunca muda. Nenhuma variação. Esses detalhes passam despercebidos por quem mora ali. Mas não passam por quem está do lado de fora. Criminosos não precisam testar nada. Não precisam tocar. Não precisam se aproximar. Basta observar. Quando tudo acontece sempre da mesma forma, a dúvida desaparece. E quando não existe dúvida, o risco diminui. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Segurança não começa na porta. Começa no comportamento. Uma casa pode ter câmeras, alarmes e fechaduras modernas. E ainda assim ser um alvo fácil. Se o comportamento ao redor dela for previsível. O erro mais comum é reforçar a estrutura. E manter a rotina intacta. Rotina é linguagem. A sua casa fala. Mesmo quando está em silêncio. Ela fala através da luz. Através da repetição. Através da ausência de mudanças. Quem observa aprende rápido. Uma porta, por exemplo, revela muito mais do que parece. Não pela resistência física, mas pelo que acontece ao redor dela. Uma porta sempre iluminada ou sempre escura entrega informação. Ela indica presença ou ausência. Ela indica horário. Ela indica padrão. E padrão é conforto para quem observa. Quanto mais previsível, mais fácil de planejar. Quanto mais fácil de planejar, menor o risco. É assim que uma casa comum vira um alvo. Sem que ninguém perceba. Isso acontece em qualquer lugar. Bairro simples. Bairro nobre. Casa. Apartamento. O ambiente muda. O padrão não. E quanto mais silencioso o local, mais fácil fica perceber a repetição. Esse é o desequilíbrio. Quem mora acredita estar seguro. Quem observa sabe exatamente quando não há ninguém. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Primeiro, a observação. Depois, a confirmação. Por fim, a certeza. Quando a certeza existe, a decisão já foi tomada. É por isso que tantas pessoas dizem: nunca imaginei. Porque, para quem mora, tudo parecia normal. Mas normalidade constante é previsível. E previsibilidade é leitura fácil. Esse é o ponto de virada. A partir do momento em que você entende isso, a ideia de segurança muda completamente. Não é sobre transformar sua casa em um bunker. É sobre quebrar padrões. Pequenas variações mudam tudo. Luzes que não seguem sempre o mesmo horário. Ambientes que não repetem o mesmo comportamento. Sinais de presença que não são previsíveis. Isso não chama atenção para quem mora, mas confunde quem observa. E confusão aumenta risco. Risco afasta. Quando a leitura falha, o interesse diminui. Uma casa imprevisível é uma casa chata de observar. E criminosos evitam o que dá trabalho. O erro não está em deixar luz acesa ou apagada. O erro está em fazer sempre do mesmo jeito. Não é o objeto. É o padrão. Quando sua casa deixa de ser previsível, ela deixa de ser interessante. Isso, sozinho, já tira você da lista. Pouca gente repara nisso. Pouca gente pensa dessa forma. Mas quem entende esse detalhe começa a enxergar segurança de outro jeito. Não como força,
mas como leitura. E isso muda tudo. No próximo conteúdo, existe outro detalhe ainda mais ignorado, que entrega informação sem que ninguém perceba. Aqui, a ideia não é medo, é consciência. Quem entende isso, começa a enxergar melhor.